Boa noite a todos. Cumprimento aos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui estou fazendo esta live em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Estou aqui nesta noite com a presença de Deus para testificar, para falar sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1, que nos diz assim a sua palavra: a justificação pela fé e a paz com Deus. Aleluia. Quero orar, pedir a Deus que o Espírito Santo venha falar conosco esta noite, através da sua palavra, palavras do céu para nossa meditação nesta noite. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor, o meu Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha falar conosco de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Romanos 5, e no versículo 1 nos diz a sua palavra assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a sua palavra nos diz que pela fé nós somos justificados. A fé que nos justifica é quando eu, você, decidimos a ter um encontro com Jesus. Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos justificar. Mas para isso, eu, você, nós temos que ter fé. Uma fé que nos leva a ter a paz com Deus. Uma fé que leva a eu, a você, irmãos, acreditarem que somente Jesus, pela fé que eu tenho, é capaz de nos dar a salvação para a nossa alma. Então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E nós, eu, você, nós teremos a paz com Deus. A paz com Deus para minha vida e para a sua vida. É necessário fé. Porque se não tivermos fé que Jesus é o Filho de Deus e que veio ao mundo para nos salvar e para nos libertar de toda condenação, de todo pecado. Aleluia. Então, é necessário fé para que nós venhamos ter a paz com Deus e que nós sejamos justificados por Deus pela fé que há em mim, pela fé que há em ti. Deus, Ele nos justifica, nos perdoa todos os nossos pecados, através de Jesus, que morreu lá na cruz, lá no Calvário, para nos dar a vida eterna, passar a nossa eternidade com Jesus, com Deus. Aleluia. Pelo qual também temos entrada
pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Glórias, aleluia. Então temos entrada no céu somente pela fé. E nós temos esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a minha esperança somente pela fé que eu vou alcançar a graça de Deus, aleluia, no qual estamos firmes pela fé, por Jesus Cristo. Eu creio que Ele é o Deus que nos deu uma nova oportunidade, porque nós éramos pecadores diante de Deus, mas pela fé, você, nós encontramos a graça de Deus em minha vida e em tua vida, pela fé, a esta graça que é nos dada, para que nós ficamos firmes, para que nós venhamos nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. No versículo 3, em Romanos: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, passar por tribulações. A tribulação, ela gera em nós a paciência. No capítulo, o versículo 4 também diz: e a paciência que é nos dada através da tribulação, ela nos gera experiência. E a experiência, ela nos dá a esperança. Qual é a esperança que nós temos? Através da tribulação, sabemos que a tribulação ela vai surgir, mas ela vai produzir em nós paciência. Mas como que nós vamos alcançar a paciência na tribulação? Através da fé em Jesus Cristo, no qual também padeceu, para me salvar e para salvar a sua vida, a sua alma. Então, nós vamos passar por tribulações, porque aqui na terra, enquanto nós vivermos aqui, nós vamos viver momentos bons e também momentos desagradáveis, momentos difíceis, talvez uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez uma perca de um ente querido, mas na tribulação nós adquirimos experiência com Deus.
para que nós venhamos nos fortalecer em Cristo, em Deus, e vai nos dar a esperança para uma vida vindoura, não uma vida que aqui vivemos no mundo, porque a palavra de Deus diz: no mundo nós teremos aflições, mas a nossa esperança não está neste mundo, mas sim na vida eterna, ao lado do Senhor Jesus, ao lado de Deus. Então, você que ouve esta live nesta noite, talvez você está passando por momentos difíceis, por tribulações, mas creia que Deus, que Jesus, Ele nos dá força para passar por todas as dificuldades, por todas as situações em que nós venhamos a passar, ou que já estamos passando. Através de Jesus, nós conseguimos adquirir a força para suportar as provações de cada dia, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Somente em Jesus nós vamos vencer toda tribulação, toda enfermidade. Então, somente em Jesus que nós vamos ter a esperança de receber a cura para a enfermidade, talvez receber o trabalho que você necessita. Você crê que Jesus pode te ajudar? Então, Jesus, Ele te justifica, Ele te dá força, Ele te dá fé, e você vai ter a paz com Deus no seu coração. Aleluia! E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você recebe a Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, Ele estará conosco todos os dias, todos os momentos, para nos ajudar nos momentos mais difíceis, nos momentos que iremos passar, momentos alegres e momentos tristes. O Espírito Santo, Ele é aquele que nos dá a força para enfrentar o mal e vencer através de Jesus. Somente Jesus nós vamos ter o Espírito Santo morando em nossos corações, fazendo morada. Então, nós devemos nos limpar do pecado. O sangue de Jesus, ele limpa a nossa alma de todo pecado. O sangue de Jesus
é poderoso para tirar toda a mancha do pecado na nossa vida, na nossa alma. Se você confessar a Cristo como Salvador da sua vida, da sua alma, a esperança, ela não vai trazer confusão, mas o amor de Deus está sendo derramado em seu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado quando levantamos a nossa mão e declaramos que Cristo é Senhor da nossa vida, o único que pode nos dar a vitória. O reino de Deus. Sem Jesus não há reino, não há esperança, porque a nossa esperança está somente em Cristo Jesus para receber a salvação, a justificação pela fé, por Deus. E aí nós iremos ter a paz que necessitamos. Porque, no versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por mim, por você, que outrora pecava, mas hoje libertos, através de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, que vem estar conosco na nossa vida, nos alertando do que temos que fazer, do que devemos fazer para ser libertos. Talvez liberto do vício da droga, do vício do álcool, da prostituição, talvez de pornografias, somente através do Espírito Santo que nós vamos conseguir. Nós temos que ser paciente, ter o ouvido sensível à voz do Espírito Santo, que vem nos alertar do que é certo e do que é errado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Pelos ímpios, por mim, por você. No versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer por nós. Somente Jesus. Alguém que foi enviado por Deus para nos libertar. Somente Jesus, não o meu irmão, não o pastor, não o presbítero, mas Jesus, porque apenas alguém morrerá por um justo. Alguém não morreu por mim, mas foi Jesus que morreu para me salvar. Morreu na cruz, no Calvário, para nos libertar. Ninguém, um ser humano, não faz isso como fez Jesus, para nos dar o privilégio de receber a Cristo. Somente
a Cristo como Salvador das nossas almas. Ele nos justificou, Ele nos salvou, nos deu fé para que nós venhamos ter a paz com Deus. Porque nunca alguém, ser humano, homem, mulher, morreu para salvar uma alma, mas somente Jesus, que veio do céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer aqui na terra, para salvar todo aquele que crê em Jesus. Crer na justificação pela fé. Somente em Jesus há salvação, há paz com Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Em Romanos 5:21 também nos fala: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. A salvação é um dom da graça de Deus. Mas somente podemos recebê-la em resposta à nossa fé. Do lado humano, para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender estas duas palavras, fé e graça, a qual anda juntos, lado a lado. Sem a fé, nós não podemos encontrar a graça. Em Cristo Jesus, e ter a fé salvífica, a fé em Jesus Cristo, que é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. Aleluia. A fé não é somente uma confissão. A respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Aleluia. Fé é isso, saber que Cristo nos dá a fé salvífica, aquela que nos salva da condenação, para que nós sejamos justificados diante de Deus, diante dos pecados que outrora nós cometemos. Somente pela fé e pela graça nós recebemos o dom de Deus, o dom da graça de Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus por isto, pela fé que Ele nos deu, pela fé que Ele produz na nossa vida.
todo aquele que recebe a Jesus, todo aquele que entrega os teus caminhos ao Senhor, que deixa Deus ser o seu guia, que deixa Deus trabalhar na sua vida através da palavra, através do Espírito Santo. Somente assim nós vamos receber o reino de Deus que nos foi preparado por Cristo Jesus. A fé e a graça. Glórias a Deus. A justificação pela fé nos traz a paz com Deus. A paz de Deus para a nossa vida. Você que talvez se encontra nos caminhos, talvez que um caminho que leva à condenação, um caminho que pode te levar para o inferno. Você que talvez se encontra nos vícios das drogas, do álcool, da pornografia. Oh, aleluias! Hoje, Jesus está te dando uma oportunidade de recebê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, sem a qual você não verá a Deus, você não verá a glória de Deus, você não entrará no reino de Deus. Este caminho, o caminho das drogas, no caminho do vício, é um caminho que leva para a condenação da nossa alma. Aquele que pratica o mal, aquele que não anda nos caminhos do Senhor, aquele que talvez precisa de uma oração. Hoje Jesus, Ele bate na porta do teu coração. Hoje Jesus, Ele bate na porta do teu coração e te oferece a graça pela fé que somente Jesus pode te dar. Hoje Jesus está batendo em seu coração para te trazer a paz com Deus. Você quer receber esta paz que Jesus está te oferecendo nesta noite? Então levanta as tuas mãos ao céu e pede perdão de todos os seus pecados, para que você seja justificado pela fé. E você vai ter a paz com Deus, a paz que te salva, a paz que vai te levar para o reino de Deus, a paz que vai fazer você caminhar na luz de Cristo, para te ajudar nos momentos mais difíceis, nos momentos da tribulação, no momento da dor e também nos momentos de alegria. Deus estará contigo em todos os momentos, porque o próprio Jesus disse que estarás conosco até o fim, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo
vai fazer morada no seu coração, na sua vida, te alertando do que é certo e do que é errado, em nome de Jesus. Então receba a Cristo como Salvador da sua vida, para que você venha receber o reino de Deus e não venha perder a sua alma para o inimigo das nossas almas, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se você não quer ser morto, receba a Cristo como Salvador da sua alma e você vai ter uma grande vitória. O reino de Deus estará disponível para você, para que você venha participar do banquete celestial que está preparado para todos aqueles que servem a Deus, que obedecem a sua palavra, todos aqueles que ouvem a voz de Deus e pratica. Então a palavra nesta noite é a justificação pela fé. Ela vai te trazer a paz com Deus. E a paz com Deus, ela vai te levar para o céu, para o reino de Deus. E o mais, Ele estará contigo, te ajudando, te fortalecendo e te capacitando cada vez mais para a obra que lhe foi outorgada nas tuas mãos. Então, seja justificado pela fé e você terá a graça e a paz com Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Somente Jesus nos dá a salvação. Aleluia. Não há outro caminho, senão o caminho que Jesus preparou para todos aqueles que o aceitar como Salvador da sua vida. O caminho está preparado. Basta somente você crer pela fé em Jesus Cristo e você receberá o maior bem da sua vida, que é a salvação da sua alma. Amém? Esta é a palavra de Deus nesta noite. Palavras do céu para a nossa vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Quero orar a Deus, pedir ao Senhor que venha curar todos os que estão fracos e oprimidos, que estão precisando de um milagre e de uma cura no corpo e na alma. Então, oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite o Senhor venha fortalecer a minha alma, a minha vida, perdoando as minhas falhas e os meus pecados, Senhor. Também quero pedir ao Senhor, através do Teu Espírito, que venha tocar em vidas nesta noite, Pai, que precisa de um milagre, de uma libertação, Senhor. Todo aquele que precisa de uma cura no corpo físico e na alma, o Senhor venha curar, venha dar vida e vida com abundância. Abençoo meus amigos, os meus irmãos em Cristo que necessitam de um milagre, de uma cura e de uma libertação. Ó Senhor, visita agora, Senhor, dá força ao que está oprimido, ao que está precisando de um milagre em sua vida.
Ó Senhor Deus, vai fortalecendo, Senhor. Também eu quero pedir para aquele que se encontra enfermo nesta noite, o Senhor venha curar neste momento, venha derramar o bálsamo, Senhor, da cura sobre esta vida que precisa de um milagre. Talvez que a medicina já desenganou, mas eu creio que o médico dos médicos, o Senhor Jesus, é aquele que cura todas as enfermidades, seja ela qual for, de uma simples dor de cabeça a uma doença que a medicina desenganou. Em nome de Jesus, receba a cura, receba o milagre. Que o Senhor nesta noite venha derramar o bálsamo da cura, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Assim, esta palavra, nesta noite, ela liberta, ela cura e ela leva para o céu. Em nome de Jesus, receba o seu milagre nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Quero desejar a todos nesta noite uma noite de paz. Que todos venham ter um sono reparador. E o dia que se aproxima seja um dia de bênçãos e de vitória na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.